Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Litera Science. Hoje para vocês aqui a resenha deste livro aqui sensacional chamado Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então li esse livro aqui no Kindle, tá? Então esse livro aqui foi uma grande surpresa para mim. Por quê? O autor desse livro, o professor Mauro Galete, me enviou uma mensagem no Instagram divulgando seu livro. E na hora que ele mandou, né, o livro estava gratuito, o e-book dele gratuito, na hora eu baixei e comecei a ler. E uma leitura apaixonante. Apaixonante para quem, principalmente para quem gosta de ciência, mas para todo mundo, sim. O livro é muito bom. Bom, vamos contar um pouco aí sobre o que é falar este livro aqui, né? Porque tu olha essa capa aqui, né? Tu vai pensar, pô, é um livro de biologia, né? Daí o pessoal que não gosta de biologia já não vai pegar. Mas, cara, vale muito a pena a leitura deste livro. Esse livro aqui foi publicado, então, pela editora da Unesp em 2023. Então, um livro bem recente aí. E qual é a ideia central desse livro aqui? Esse livro aqui, ele vai trazer vai trazer reflexões sobre o que seria aí o Antropoceno. O que ele fala nesse livro, né, para trazer essa ideia do Antropoceno? Ele traz reflexões e evidências, né, científicas de defesas, digamos assim, dessa proposta de tempo geológico que seria o Antropoceno, ou conhecido também com essa era dos humanos. Então, o que seria esse Antropoceno? Seria uma unidade de tempo geológico, assim como a gente, sei lá, era dos dinossauros, né? Seria um nome de um tempo geológico chamado Antropoceno, que representaria então, ou que representa, né, porque ele traz aí essas reflexões, né, de que representa o período na qual a gente tem as atividades humanas, né, ou seja, desde quando as atividades humanas começaram a ter um impacto significativo nos sistemas geológico, atmosférico, biológico da Terra. E ele vai trazendo aí, então, reflexões e evidências de como aí o humano altera, e já começou a alterar há um tempo, os sistemas geológicos, atmosféricos, biológicos, né, da Terra. Então a gente tem, por exemplo, né, a era do pré-cambriano, né? Então até fui dar uma buscada ali porque, cara, é muito interessante isso, né? Então, olha só, a gente tem a era do pré-cambriano, que seria a primeira, mais antiga, que vai abranger aí cerca de 4 bilhões de anos e é dividida aí em 3 éons, né, que seria o Adiano, o Arqueano e o Protezoico. Depois a gente tem o Paleozoico, que inicia cerca de 541 milhões de anos e dura aproximadamente 291 milhões de anos. Durante essa era ocorreu aí a explosão cambriana, né, que vai ser marcada pelo rápido desenvolvimento de formas de vida multicelulares. Depois a gente tem a era conhecida como Mesozoica, que também é conhecida como a era dos répteis, que talvez seja a mais conhecida de todas as eras. E a era Mesozoica começou então de 252 milhões de anos. Durante esta era ocorreu a explosão, 252 milhões de anos, que durou aproximadamente 180 milhões de anos e incluiu o período do Triássico, Jurássico e o Cretáceo. E por último teria então a era que ainda é considerada hoje, que seria a Cenozoica, né, que iniciou cerca de 66 milhões de anos e está se estendendo aí até os dias atuais, que seria essa era de domínio dos mamíferos, dos primatas, né, dos seres humanos, e ela vai ser dividida em Paleogênio, Neogênio e Quaternário. Entretanto, esse livro e as evidências que ele traz aí, e inclusive tem outros artigos também que fazem essa defesa, dessa nova era, que seria a era do Antropoceno. Essa é a ideia do Antropoceno. Ela vem sendo defendida como um termo para descrever essa época atual, né, na qual os seres humanos são considerados essa força geológica dominante que molda o planeta. E as evidências e os relatos, as reflexões que o autor, que o Mauro, traz nesse livro são
ótimas defesas de como o ser humano realmente é uma força que leva à extinção de espécies e também leva a mudanças geológicas e biológicas nos sistemas a qual o ser humano está inserido. Então, a ideia por trás aí do antropoceno é que essas atividades humanas, como por exemplo a queima maciça de combustíveis fósseis, a urbanização extensiva, a agricultura em larga escala, a produção de resíduos, está causando aí mudanças notáveis nos padrões climáticos, na biodiversidade, que é o foco dele, né? Ele fala bastante da biodiversidade, e nos ciclos geológicos. Essas mudanças aí vão ser são tão, né, significativas, o impacto ambiental delas, que acabam sendo, né, defendidas aqui pelo autor como, poxa, é necessário a gente considerar isso aqui uma nova era, né, que seria a era do antropoceno. Entretanto, gente, né, essa explicação que eu estou trazendo aqui para relembrá-los, o livro ele não é um livro de biologia necessariamente. Ele é um livro que quando tu lê, tu percebe que ele é uma autobiografia assim, do autor, trazendo reflexões sobre o futuro da vida dentro dessa era aí do antropoceno. Então ele, quem gosta, por exemplo, que nem eu, de vida acadêmica, de ciência, acaba se apaixonando pelos relatos do autor, que ele vai trazer relatos como que foi suas coletas de dados, as experiências que ele fez. Poxa, ele faz aqui relatos que tu fica assim, meu Deus, que coisa sensacional a experiência que esse cara teve, com coletas de dados em ilhas, sei lá, de Galápagos. Então, o que é o Galápagos? Você já deve ter ouvido falar em Galápagos. Cara, é aquela que ficou super famosa por causa de Darwin, por exemplo, né? Aquelas ilhas que o Darwin fez alguns dos seus estudos. Bahamas, na Indonésia, os relatos, né, tipo de perrengue científico, assim, porque para quem é cientista, a gente sabe, aí, principalmente no Brasil, a gente passa por muito perrengue, mas aí ele vai trazendo os perrengues que vai passando em outros países, cara. É um negócio muito legal, assim, tipo, no meio da ilha, tipo, sem luz, fazendo pesquisa, passando um ano, sei lá, no meio do mato, sem internet, sem luz, nada, ali, ó, só com mosquito. E o cara fazendo pesquisa sensacional. Então ele vai trazendo esses relatos, né, os perrengues lá na Indonésia, né, falando, mal entendendo a língua, né, que o pessoal fala. Então isso é muito legal, dentro desse livro. Você acaba se apaixonando por esses relatos, porque são relatos que acabam sendo divertidos, assim, né, é uma escrita bem humorada e com dados que ele vai trazendo de resultado das pesquisas, tudo mais, que é muito legal. Outra coisa que me marcou muito nesse livro aqui foi os relatos que o autor traz sobre a sua formação em Cambridge. Então, Cambridge é uma das principais universidades do mundo e ele fez doutorado em Cambridge numa época que não tinha internet, não tinha nada. O cara, foi para Cambridge, foi lá sem internet, né, não tinha nem Google Tradutor para ficar traduzindo as coisas que o cara fala. E né, fala desde o início, né, do perrengue ali do inglês até avançar e se fazer pesquisa de doutorado em Cambridge. E daí tem relatos que ele fala aqui, inclusive, de como o Cambridge ele tem alguns rituais muito parecidos com o que aparece no filme de Harry Potter e tal. Então é um livro muito divertido nessa parte, porque ele é bem humorado e faz boas reflexões. Além disso, outra coisa que me chamou a atenção, que nessa época de Cambridge, ele estava lá, era a mesma época onde nós tínhamos em Cambridge um cara que foi muito conhecido, que é o cientista Stephen Hawking, né, também, que ficou super famoso. Estava na mesma época lá em Cambridge, né? Então esses relatos também de Cambridge são muito interessantes. Então, gente, esse livro aqui é um livro muito gostoso de se ler. Eu não queria ter acabado esse livro. Eu fui apreciando a leitura desse livro assim aos poucos. Eu não queria ter acabado ele, porque ele é muito bom, esse livro. Ele traz muita reflexão, nos deixa reflexivo, inclusive nos faz pensar sobre o respeito à natureza, né? Ao respeitar não só os animais, mas as plantas. Né, respeitar as plantas, tudo mais. Então é muito interessante.
Mas outra coisa interessante também do livro, que me chamou muita atenção, e é uma defesa que eu faço do livro aqui, é que o livro ele acaba trazendo então essas preocupações, digamos assim, com a natureza, o respeito à natureza, a conservação, mas não fazendo julgamentos morais. Isso é muito legal. Então não há um julgamento moral aqui. Assim, reflexões filosóficas e científicas, né, baseadas em dados científicos, sobre a importância de nós, seres humanos, respeitarmos a natureza. Então é sensacional esse livro. Sensacional. O professor Mauro Galetti, que é o autor desse livro aqui, é um cientista sensacional. Um biólogo, né, ele é ecólogo, especialista em conservação e biólogo brasileiro. Ele é professor da Unesp, em Rio Claro, São Paulo. E ele acaba trabalhando muito mais em consequências ecológicas, evolutivas de extinção da fauna e defaunação. Ele é bolsista produtividade CNPq e, cara, se tu olhar o lápis dele, o fator H é 74. O cara, sabe, tem mais de 20 mil citações, sabe? O cara é realmente um excelente cientista e um excelente escritor. Quando você lê esse livro, você vê que ele é um excelente escritor. Um livro sensacional, um livro que todos nós devemos ler e respeitar. Outra reflexão que eu fiz lendo esse livro é que, poxa, a gente acaba valorizando muito livros como, por exemplo, sei lá, Homo Deus, tá? Vamos pegar Homo Deus aqui. Homo Deus é um livro que teve uma hype enorme. Eu li esse livro, não foi um livro que eu gostei muito, mas o Homo Deus, ele faz também uma reflexão sobre o nosso futuro. Faz uma reflexão de como que o humano lida com o ambiente, né, com tecnologia também, e como será no futuro. E este livro aqui faz essa reflexão também. E é escrito por um brasileiro e é, ao meu ver, muito mais bem escrito, muito mais gostoso de ser lido essa leitura. Então, a gente tem que valorizar essa literatura aqui brasileira, que é de excelente qualidade e, sem dúvida, vocês vão gostar. Não sei se vocês já leram esse livro. Caso não tenha lido, leia. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser também dar uma conferida, né? Esse livro estava gratuito, deve estar ainda gratuito a versão e-book dele. Vou deixar também o Instagram aqui do professor para vocês seguirem lá, o professor Mauro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aqui. Tamo junto. Segue nós, curte, compartilha e tchau!